Bom dia, meus amigos Orquidófilos, tudo bem? Um super beijo para Emily, a filha da Edilene. Beijos, amada. Amores, vocês viram no vídeo passado da minha visita ao habitat da Cattleya bicolor, na região de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Um lugarzinho bem longe daqui, meu Deus, que lugar longe. Mas valeu muito a pena, é maravilhoso ver na natureza toda aquela riqueza preservada, né? E pedir a Deus que nenhum mateiro desqualificado, nenhum... esse povo que faz coleta indiscriminada ache. Sem contar que pedir a Deus também para que proteja, né, das queimadas. O ser humano coloca queimada, coloca gado e pisoteia e come tudo. E ainda o problema maior de tudo é as pedreiras, né? Lá tem umas empresas que quebram as pedras, então vários biomas como aqueles são destruídos pelo progresso. Mas tudo bem, o que a gente pode fazer, né? Tem que só pedir a Deus o bom senso, a consciência humana, para que lugares maravilhosos como aqueles sejam preservados. Amores, vou iniciar o vídeo falando exatamente sobre o trabalho que eu faço de cruzamento entre as plantas, né? O que eu faço? Eu levo políneas de plantas de outros lugares, outras regiões, para cruzar com as plantas nativas. Alguém havia comentado no meu vídeo que o ideal seria eu fazer entre as plantas, as próprias plantas lá do meu ambiente. Mas aí eu queria dizer para você, querido, que é totalmente ao contrário do que as plantas querem, porque as orquídeas, as suas flores, são projetadas e têm mecanismos exatamente para evitar o cruzamento entre ela mesma, tá? E assim também evitar um possível cruzamento entre parentes, entre irmãs, entre pai, filha, etc. Cruzamentos genéticos entre parentes, tanto no reino animal como no reino vegetal, costuma gerar deficiências genéticas. No reino animal isso é muito mais visível. E as plantas, por sua vez, as orquídeas, elas evitam que elas se cruzem, né? Então, quando o inseto entra na flor, especialmente a abelha, a planta, a flor, ela tem um mecanismo que faz com que a abelha vá para longe, né? Tipo assim, sinta a necessidade de ir para outra flor. É exatamente a mistura genética entre as espécies é que faz a planta ficar mais forte e resistente e criar as diversidades necessárias para que ela se desenvolva melhor no seu meio ambiente. Todas as políneas que eu levei foram de Cattleya bicolor, não existe dúvida. Eu sou muito cuidadoso com relação a isso, né, para não cometer erros, exatamente porque eu respeito, né, a natureza, as orquídeas, então não existe chances de eu ter levado políneas de plantas híbridas e tal, ok? Mas eu respeito a sua opinião, certo? Mas o meu pensamento é totalmente contrário. Eu quero melhorar a carga genética daquela população e não simplificá-la. O segredo da evolução, tanto animal como vegetal, é exatamente essa, é a mistura genética, né? Não a hibridagem, não estou falando de híbridos, eu estou falando da mistura genética entre as espécies, tá? Sobre adubação no inverno, alguém havia me perguntado, eu adubo com uma certa frequência, de 15 em 15 dias, tem gente que aduba até uma vez por semana nos períodos quentes, primavera e verão. Quando chega o outono e o inverno, que é o período mais frio, aqui o nosso outono começa no final agora de março, né? Final de março e vai até final de setembro. Então esse período que corresponde a temperaturas baixas, eu adubo uma vez por mês e olhe lá. Porque as plantas estão dormindo, a maioria delas estão em dormência, estão descansando, não emitem raízes, não emitem folhas. Então eu acabo não jogando adubo porque eu sei que é um desperdício de adubo. Mesmo porque a maioria dos meus vasos tem osmocote de liberação lenta, então automaticamente elas estão sendo adubadas o ano inteiro, sem eu precisar ficar me preocupando com isso, tá bom? Amores, continue mandando os vídeos de apresentação, por favor, né? Já tem bastante, mas eu gostaria de fazer um vídeo maior, porque eu gostaria de conhecer você. Algumas pessoas mandaram vídeos filmando só a flor e falando, não serve, tá? Pra mim não serve, né? Não fiquem chateados, eu quero ver o seu rosto, eu quero ouvir a sua voz e ver o seu rosto para ver com quem eu estou dividindo o meu dia a dia virtual, tá? Mas quem quiser, tá? Não é obrigado, tá bom? Quem tiver vídeos de abelhas visitando o cataceto, também mandem para mim, por favor, certo? Que eu vou agradecer muito. Vamos falar de orquídeas. Ganhei esse cataceto do Edgar, tá? Cataceto globifloro. É um cataceto
cataceto típico do Rio de Janeiro, certo? E tá aqui, maravilhoso. Eu amo esse cataceto, tava louco atrás desse cataceto. Continuo com o mesmo problema da ferrugem, né, que eu já havia comentado, e estou tratando, mas é algo que me falaram que esse fungo ele fica na madeira, no sombriche, no ar, e ele aparece no período de chuva, não tem jeito. Então o jeito é continuar batendo, aplicando fungicida e tentar resolver, né, mais paciência. Não que eu tenha desistido, mas também não vou ficar esquentando a cabeça. Eu não estou adquirindo catacetos para minha coleção, assim, com uma certa frequência, exatamente por causa desse problema. Mas todos os catacetos que eu vendo aqui pelo meu canal e pelo grupo Deus Vando Orquídeas no Facebook, eu só vendo vindo de orquidários profissionais, sem doença, sem contaminação, sem nada. Algumas pessoas ficam falando, você não vende aquele cataceto tal da sua coleção? Não, não vendo, porque todos estão com essa praga de ferrugem, que realmente é uma praga, certo? Deixa o cataceto feio, destrói, é terrível, já perdi vários catacetos, então não quero passar essa praga para a coleção de ninguém. Então eu não vendo, tá? Os que eu vendo são de orquidários profissionais, limpinhos, bonitinhos e saudáveis. Na verdade, todas as plantas, todas as plantas que eu vendo no meu canal são plantas de orquidários profissionais, do Calimã, da WZ, da Bela Vista, né? São plantas que vêm com parceria e eu vendo para vocês. Gente, falando nisso, as pessoas têm reclamado bastante do preço das coisas com relação à venda, mas os Correios teve um aumento de quase 10%. Eu acho que até mais, a moça me falou, porque eu fui colocar 5 caixas no correio e a maioria era PAC, deu R$299. Para vocês verem que a coisa tá feia, tá? Para nós que mandamos plantas. Então por isso que muitos orquidários profissionais não mandam para a região norte, nordeste, certo? Exatamente porque não compensa. Às vezes o frete sai mais caro do que a própria planta. Então, às vezes, a pessoa que comprar uma planta minha, eu sugiro que compre um kit, porque o frete é incluso e você não tem tanto prejuízo assim. Mostrar esse híbrido de braçávula maravilhoso. Esse híbrido ele costuma florescer no mês de outubro, setembro, outubro. E esse ano floresceu agora, né? Agora no mês de março, uma flor desabrochada e um botão. É a braçávula David Sander. Na verdade, é um híbrido de braçávula cuculata com Rincolaella de Guibiana. Uma coisinha mais magnífica do mundo. Já já vou fazer um híbrido com ela para ver o que vai sair. Aqui uma Brassicatelea ciferi, que é um híbrido natural de Cattleya forbesi com Brasileia purpurata. Maravilhosa. A planta assumiu uma forma de Cattleya, bem diferente da ciferi que a gente vê por aí, porque eu usei a Cattleya forbesi como progenitora. Planta maravilhosa. Me pediram para falar sobre o cultivo da Pholidota imbricata. A Pholidota imbricata é uma orquídea maravilhosa, charmosa, tem flores pequenas, mas produzem esses cachos magníficos, tá? É uma planta que você deve cultivar igual o Celogene, na meia sombra e mais umidade. Mas é uma planta também que não gosta de ficar encharcada, então fure bastante o vaso, certo? O substrato é o mesmo de Cattleya, de Dendróbio, é mix com casca de pinos, carvão e brita zero lavada. É uma planta que tem as folhas bem delicadas, tá vendo? Então, deve evitar excesso de luminosidade. Vou mostrar para vocês um Bougainphilo híbrido, Bougainphilo Fascination. Tem alguns vídeos meus mostrando esse processo de cultivo usando xaxim para Bougainphilos asiáticos estrangeiros. O meu Bougainphilo medusa está com 2 cachos maravilhosos. Em breve vai desabrochar e eu vou mostrar para vocês, certo? Olha só que coisa fantástica esse Bougainphilo, a floração dele. A maioria dos meus Bougainphilos asiáticos morreram ou ficaram debilitados por causa da água da Samarco, né, da contaminação do Rio Doce. E agora alguns deles, como esse daqui, está começando a se recuperar. Maravilhoso. Então, meus amores, era mais para falar sobre a visita
lá do Novo Cruzeiro, né, sobre as cataratas bicolor, tá? Em breve eu estarei visitando mais habitats, né, se Deus quiser, né, mas isso custa tempo e dinheiro, mas é muito bom estar naqueles locais, mostrar a natureza para vocês, certo? E talvez despertar a consciência ambiental, né, no coração das pessoas, vendo aquela riqueza, aquela beleza de natureza. Amores, qualquer coisa é só perguntar. Super beijo. Tchau, tchau.